Temos 30 minutos, talvez ser vapt-vupt. Então, acho que assim, me sinto privilegiado de estar nessa mesa, conversando com esse pessoal extraordinário. Sempre vem à minha cabeça uma frase, que é a frase que, desde que eu ouvi, meio que molda a minha maneira de ver o mundo, que é uma frase atribuída ao Victor Hugo. Na verdade, é uma má interpretação de uma frase original dele em francês, que ele diz que nada é mais poderoso do que uma ideia cuja hora chegou. Eu acredito nisso firmemente, acredito nisso profundamente, quase que religiosamente. Eu acredito que a hora está chegando, nós estamos vivendo a hora da transformação, e acho que esses exemplos que a gente vai ver aqui no palco hoje, vários outros que a gente vai ver esses dias, o social good em si é um exemplo de que a hora está chegando de criar um mundo novo, e que tem gente fazendo. Então, tem uma primeira pergunta que eu queria fazer, e espero que quem esteja em casa, e vocês mesmo podem tweetar, também contribuam com isso, é uma pergunta para dar uma oportunidade de cada um de vocês contar o que vocês fazem. Mas eu queria que vocês compartilhassem com a gente qual é, na visão de vocês, aquele aspecto inovador do que vocês fizeram. Aquela coisa quando vocês pensaram e realizaram, pensaram, putz, isso é legal, esse é o it, essa aqui é a coisa do que eu estou fazendo que realmente é interessante, inovador. E aí aproveita e conta um pouco do que é exatamente o que vocês estão fazendo. Gente, boa tarde, um enorme prazer estar aqui, Renato, meninos. E eu tenho um super desafio, né? Porque o tema que a gente está inserido é o tema do câncer, né, Renato? O Renato estava falando aqui comigo que ninguém nem gosta de falar essa palavra. Dentro do câncer, a gente está inserido num projeto específico do concurso, que foi a aprovação de uma lei que, de verdade, gente, beneficiou a 50 milhões de pessoas no Brasil que têm plano de saúde. E aí, para explicar isso para vocês, então, respondendo a sua pergunta, Renata, eu acho que o que fez muita diferença foi que, no decorrer da aprovação dessa lei, né, que passou lá por todas as comissões no Congresso, Câmara, Senado, a gente contou muito com a participação dos nossos seguidores no Facebook, do Twitter, né? E realmente a gente conseguiu usar muito as mídias sociais para ajudar nos momentos que a gente precisou pressionar deputados, senadores, para que realmente o projeto fosse votado e não segurado, como tinha realmente muita força contrária para que isso não acontecesse. Então, eu estou falando de um avanço científico importante, que é a quimioterapia oral. Hoje, os pacientes podem tomar em casa a quimioterapia e não precisar necessariamente ir para um hospital, para uma clínica. E essa conquista foi realmente muito importante para esses pacientes, mas realmente bastante complexo para explicar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Deixar vocês falarem um pouquinho. Vou dar uma ideia de Guy e falou Google neles, hein? Bom, gente, boa tarde a todos e todas aí que eu nem estou conseguindo enxergar. É o frio e a luz quente, né? Uma troca legal. Muito feliz de estar aqui. Eu acho que uma coisa que vocês não conseguiram escutar o Edgar falando, que tá todo mundo gritando, não sei o quê, né, JP, uhul. Mas tem uma coisa que eu sempre coloco na minha forma de apresentar, é que com a bicicleta, a cidade mudou junto comigo, né? Em cima de uma bicicleta, a cidade mudou junto comigo. E o Bike Anjo, que é a organização que eu coordeno hoje, ela surgiu justamente com isso, porque eu chegando de bicicleta no trabalho, inclusive eu chegando no Hub, tá aí as conexões, chegando no Hub, uma amiga veio me perguntar como é que você faz, como é que você chega no trabalho. E aí, simples fato de ter falado, eu vou lá te acolher, eu vou te buscar na sua casa e vou te levar. Isso virou o conceito do Bike Anjo, que foi universificado com vários outros cicloativistas, e a gente começou essa bagunça. A forma que a gente usou a tecnologia é a função dela, de amplificar. A gente basicamente criou uma plataforma que conecta esses Bike Anjos, ou seja, voluntários que podem ajudar as pessoas a pedalar, com quem quer começar a pedalar com mais confiança e segurança. Existem em 220 cidades, aqui em Floripa, inclusive. E aí, foi o segundo momento que a gente falou, poxa, muito legal o que a gente está fazendo, a gente está impactando pessoa por pessoa, conseguimos atender mais de 7 mil pessoas no ano passado, impactando por conta desse projeto, mas a gente queria mais. E um lugar que a gente queria mais, que tinha uma visão ainda muito reativa sobre incentivar a bicicleta, eram as empresas. E uma coisa que o Rob falou que eu acho que é excepcional, é que aquela coisa, as organizações ou o governo está buscando como trabalhar em cooperação e as pessoas estão fazendo isso há muito tempo. A nova ferramenta de mudança é você mesmo. E é isso que a gente acreditou na campanha de Bike ao Trabalho, que foi uma campanha que a gente, como se diz assim, trouxe de fora, que é o Bike to Work.
e porque a gente viu aí nela uma ferramenta muito importante para trazer o que eu chamo dos intraempreendedores, ou seja, tem os empreendedores que são muito de vocês e tem aqueles que são intraempreendedores, que também são muito todos vocês, que estão no seu trabalho, que estão na sua profissão e querem mudar o seu ambiente de trabalho ou querem mudar a sua cidade. E esses intraempreendedores, a gente dá ferramentas para eles, para que levassem para suas empresas ou para o seu governo ou para a sua cidade e incentivasse o uso da bicicleta ao trabalho. Então, a gente criou toda uma plataforma em que tinha ferramentas, cartilhas para eles incentivarem, desafios, jogos, com certeza, totalmente nessa pegada, um grande leque de atividades e, acho que o mais fundamental, a gente perdeu o controle. Essa foi a grande parte legal de ser uma rede, de fazer isso acontecer. A gente perdeu o controle, totalmente a favor disso. Vi pessoas plagiando a cartilha, colocando o seu logo, e para mim tudo bem. Estou super feliz com isso, conseguimos fazer coisas muito legais. Então, espero que, pelo menos com essa fala inicial, metade aqui, a outra metade na segunda fala, mas metade daqui já vai querer sair daqui, pegar uma bicicleta, talvez uma laranjinha, se estivesse aqui, mas em outras cidades também. Mas vamos lá, a outra metade fica para próximas falas aí. Valeu! Bom, primeiro eu queria agradecer o convite e dizer que é uma honra estar ao lado dessas pessoas fantásticas e falar depois do Oswaldo, da Lala e do Murilo, que são pessoas que eu admiro pra caramba, assim, e direto eu estava assistindo os vídeos dele no YouTube e é meio bizarro a discrepância, assim, agora eu falando aqui, mas beleza. Bom, eu estou aqui hoje por causa desse projeto chamado Que Ônibus Passa Aqui. Para quem não conhece, o Que Ônibus Passa Aqui é um projeto criado pelo coletivo que eu também cofundei, chamado Shoot the Shit, que não significa o que vocês estão pensando, significa trocar ideias, é uma expressão americana que significa jogar a conversa fora. E a Shoot the Shit, ela trabalha justamente buscando problemas urbanos e tentando solucionar esses problemas de uma maneira criativa, disruptiva e barata. Esse é um dos projetos que a gente desenvolveu e talvez o que teve a maior repercussão, assim. E eu acho que foi o projeto que teve a maior repercussão, quer dizer, eu tenho certeza disso, que responde um pouco da pergunta, que foi basicamente porque a gente confiou nas pessoas, confiou no processo e abriu o projeto para que qualquer pessoa pudesse colaborar. Basicamente é um adesivo que eu trouxe alguns... Murilo, por favor, tem uns adesivos aí embaixo, pode me alcançar? Obrigado. Para quem nunca viu esse projeto, ele é ridiculamente simples. É um adesivo como esse aqui. Tem câmera que pode filmar mais de pertinho. Tem um espaço em branco para as pessoas preencherem e uma pergunta que é: que ônibus passa aqui? Então a gente coloca nos pontos de ônibus e as pessoas preenchem colaborativamente as linhas que elas sabem que passam naquele local. Aqui. Essa é a versão reduzida do adesivo. Geralmente ele é maior um pouquinho, tem um textinho explicando. E eu queria fazer um convite. Quem não conhece, depois entra aí no celular, põe no Google e procura Que Ônibus Passa Aqui, e vocês vão ver até onde chegou essa ideia. Hoje tem mais de 30 cidades do Brasil que têm adesivos espalhados pelos pontos de ônibus. Aqui em Floripa tem alguns pontos de ônibus sinalizados. Eu não sei se ainda estão os adesivos, mas Floripa foi uma das cidades fundamentais para a expansão para o Brasil. E essa ideia começou em Porto Alegre há 2 anos atrás. E para a gente entender um pouco da quebra de paradigma que essa ideia trouxe para a cidade, foi que, no início, a Prefeitura de Porto Alegre achava que isso considerava esse projeto vandalismo, né? O projeto era enquadrado na mesma categoria que uma pessoa que ia lá e destruía o ponto de ônibus, simplesmente porque a gente estava colocando um adesivo ali, e é proibido. Mas hoje, essa semana, a Prefeitura de Porto Alegre finalmente assumiu a responsabilidade de fazer a sinalização de todos os pontos de ônibus, e nós, da Shoot the Shit, a gente vai ajudar eles a fazer isso de uma maneira que faça sentido para as pessoas, não de uma maneira tosca, bizarra ou feia, enfim, que não faça mais sentido. Então, a gente tem essa responsabilidade de maneira voluntária a fazer eles, ajudar eles a construírem essa sinalização e informar as pessoas para onde é que os ônibus vão e quais são os ônibus que param em cada ponto. Então, eu acho que o maior diferencial é confiar nas pessoas, confiar que as pessoas podem pegar, baixar o adesivo, colocar no seu ponto de ônibus, espalhar a ideia por aí pelo Brasil e ver o que acontece. Perder o controle, como o JP falou. Legal. Eu tenho a impressão, minha visão pessoal e também de conhecer outros movimentos, outras ações, é que um aspecto comum aos três é o fato de que os três, de alguma forma, atendem ao que as pessoas estavam querendo.
E, de repente, não sabiam o que estavam querendo, não conseguiam formular, mas, enfim, mas atendem a uma necessidade das pessoas, né? E, por outro lado, eu acho que, às vezes, a impressão que eu tenho é que ter ideias inovadoras não é o mais difícil, na minha visão, às vezes. O mais difícil é fazer acontecer, é implementar, né? Um pouco na linha do... Então, a pergunta que eu tenho também para os três, assim, rapidinho, e aí eu acho que a gente já, mais ou menos, vai se aproximar aqui em 30 minutos, mas é assim, em que momento o sonho virou realidade? Em que momento, a partir do momento que vocês começaram a implementar isso, vocês perceberam, aconteceu. Agora não depende mais de mim, depende do coletivo. E mais precisamente, o que foi isso? Foi uma ação que vocês fizeram específica? Foi uma frase? Foi a forma como vocês formularam? É mais simples ou complicado? O que foi aquele elemento que fez com que essa ideia se espalhasse realmente? Fica livre aí. Então tá. Gente, a OncoGui existe, né, para ajudar o paciente com câncer a viver melhor. Então a gente passa o tempo inteiro, né, levantando problemas que o paciente enfrenta e pensando em como ajudar esses pacientes a resolver esses problemas que eles enfrentam, né, e buscando saídas para isso. E este era um problema sério, né, a impossibilidade de poder tomar um tratamento inovador, e que ainda tinha um impacto mais sério ainda, que era que, no final das contas, quem estava pagando a conta do plano de saúde era o SUS, né, porque o paciente recebia a negativa do plano de saúde e acabava indo pedir o medicamento para o SUS. Então, tinha um desequilíbrio financeiro importantíssimo nessa questão, né? Mas acho que o ponto-chave foi, realmente, a gente ficou lá pensando muito, né, ninguém via muita saída de como que, quando a gente perguntava para a ANS, né, por que é quem regulamenta os planos de saúde no Brasil, por que não podia simplesmente a ANS passar a disponibilizar esse formato de medicamento, a ANS falava, eu não posso porque esse é um problema de lei, né, está na minha lei. E a gente teve um clique, né? A gente tem uma frente de atuação de incidência política, né? de fazer advocacy, né? E aí a gente teve um clique e falou, bom, então, se é lei, vamos conversar com quem cuida desse assunto. E aí a gente foi, então, né, para Brasília, e eu acho que realmente o ponto-chave foi, Renato, quando a gente conseguiu, literalmente, fazer com que essa senadora, que é a senadora Ana Amélia, entendesse o problema e comprasse a nossa ideia, né? Acho que a partir desse momento, né, que acho que é um trabalho mesmo de educar esses parlamentares, né, eles estão lá para ajudar a gente, né, para ajudar a gente a resolver problemas importantes. E a partir do momento que ela entendeu o problema, comprou realmente a briga e levou isso em frente. E aí a gente, assim, né, depois disso realmente virou um projeto de muitas mães e pais, muita gente trabalhou junto e depois, no final de 2 anos e meio, a gente conseguiu, a presidente Dilma sancionou a lei no final de 2013. Acho que foi esse o processo, assim. Acho que o processo aconteceu de fato, não era uma ideia inovadora. Eu já escutava, né, da minha família, você está louco de ir pedalando, São Paulo, que loucura. Eu falei, não, vou te levar, você vai ver. Eu falei, pô, dá mesmo, hein? Aí os amigos acontecendo a mesma coisa, os colegas de trabalho. Então não é uma ideia inovadora. Mas acho que o primeiro clique foi uma ligação de jornalista, que ficou sabendo num blog que eu tinha postado sobre a frase, acho que o nosso slogan inicial era, quer começar a pedalar, chame um bike anjo. E aí o jornalista, pô, que ideia legal, como é que funciona, que dicas que vocês passam a isso? É isso, tá legal. E como é que faz para chamar um bike anjo mesmo? Aí eu, né, aquele título, né? Então, peraí. E desliguei o telefone na hora e fui no Skype, achei meus 2 primeiros amigos cicloativistas estavam ali e a gente criou um blog. Assim. Foi em coisa de 2 horas a gente criou esse blog, em meia hora a gente criou um formulário para a pessoa fazer um pedido e pronto. E eu acho que o primeiro clique que deu para falar, caramba, esse negócio viralizou, foi quando, em menos de um mês, e a gente fez isso perto do Natal de 2010, e foi, acho que no dia 27 de dezembro, teve um contato de um cara maluco de Recife, chamado Enio Paipa, e o cara tinha um blog chamado Original Paipa Style, e o cara queria puxar o Bike Anjo para Recife. Eu falei, não, mas como assim? Peraí, tipo, como assim você quer fazer? Não, eu quero começar a divulgar no meu blog que tem Bike Anjo aqui. Eu falei, legal, faz aí. E aí, 2 meses depois, vindo Manaus, Rio de Janeiro e tudo. Então, eu sempre cutuco ele, assim, que ele foi o grande impulsionador disso. E agora, acabei de voltar da casa dele, que estive uma temporada lá em Recife para trabalhar com os bike anjos de lá, que já soma mais de 50 bike anjos só lá na cidade de Recife. Então, foi muito bom ver isso. E eu acho que vários outros momentos que aconteceram em que você se ausenta da rede, por exemplo, estando aqui,
e outras coisas acontecendo em vários locais. A gente mapeou, no ano passado, mais de 250 atividades que aconteceram pelo Bike Anjo. Essa ação mesmo de Bike ao Trabalho, foram 40 mil pessoas impactadas, entre a pessoa que baixou o material ou que foi levar isso para a empresa, ou a empresa que quis assomar uma iniciativa e conversou com a gente para como fazer isso lá dentro. Então, a gente impactou 40 mil pessoas, e obviamente que isso sozinho a gente não conseguia fazer. Quando eu me ausento desse processo e vejo as coisas acontecendo pelo apropriamento das pessoas, com certeza tem sido os grandes cliques que tem me feito continuar. E a energia que dá. Eu estou super cansado aqui de um voo que não dormi nada, de uma noite que não dormi nada, mas o que me dá energia é vocês aqui no palco, vocês na plateia, para a gente continuar conversando e ficar com o olho abertão até o fim do dia. No caso do Que Ônibus Passa Aqui, eu acho que teve uma reunião assim que foi muito chave para virar a chave, assim, para a gente entender que talvez a gente tenha um projeto muito bom nas mãos e a gente tem que fazer isso direito. A gente teve uma reunião com um cara que se chama Daniel Larusso, isso em 2012. Eu não conhecia ele não nos conhecia, e ele foi o primeiro cara que acreditou no projeto. Ele falou assim, cara, por que vocês não colocam isso num financiamento coletivo e eu vou ser o primeiro cara a dar dinheiro? E, primeiro, o financiamento coletivo, há 2 anos atrás, para mim, não fazia parte do meu vocabulário e não fazia parte do vocabulário de muita gente. E aquilo foi uma mudança de paradigma na maneira como a gente enxergava o financiamento dos nossos projetos. Hoje, o financiamento coletivo é a base de um dos projetos que eu toco, financiamento coletivo recorrente, e isso mostra como aquela reunião foi importante, né? Beleza, a gente fez o videozinho, imprimiu 50 adesivos, colocou em 50 paradas, fez o vídeo, legal, botou no Catarse, e durante muito tempo foi um dos projetos que foi financiado mais rápido, assim, no menor tempo possível ele foi financiado. Então, assim, às vezes é uma influência externa tão simples, assim, um cara falando, eu dou R$25 para isso acontecer, e R$25 não é nada. Para vocês terem noção, o Daniel Larusso botou 25, eu botei 25, o Luciano botou 25 e o Giovanni botou 25. A gente gastou R$100 com esse projeto, e nos últimos 2 anos eu tenho viajado vários lugares do mundo por causa dele. Então, assim, eu acho que ele ensina muito sobre potência da potência, sabe? Se 3 caras juntos conseguem ter várias ideias e conseguem tirar essas ideias do papel, e essas ideias realmente podem transformar alguma coisa, não tem por que não fazer. Então, acho que o The Sheet, ela nasceu para tirar ideias da gaveta. E isso fica o convite também. Toda ideia que está na gaveta, ela merece sair. O quanto antes, porque ela pode ser muito boa e você não sabe. Então, é só chegar alguém e falar, cara, eu te dou R$25 para fazer ela acontecer. Esse é o símbolo que eu tenho, que é um chamado à ação. E sempre que eu busco... sempre que alguém vem falar comigo sobre como é que vocês tiram ideias da gaveta tão rápido e tão simples, cara, na verdade é porque as ideias são simples, a gente que complica elas. Então, esse adesivo, no início, ele era um adesivo de quase 1 metro quadrado, com um mapa que ia informar o local onde a pessoa estava, com telefones relevantes, com os ônibus que passavam no próximo ponto, enfim, com um monte de informação, né? Então, essa ideia é complexa. O nosso trabalho foi simplificar a ideia até chegar num formato onde não tinha nada. É um adesivo em branco e com uma pergunta, o que ganhou muito, né? Então, a gente não só abriu o projeto para fazer com que as pessoas se sentissem donas dele também, como a gente mudou uma forma de sinalizar pontos de ônibus, ou de informar as pessoas, ou de informar a população. É o tal da produção colaborativa, né? O crowdsourcing. No talo, assim. A gente acha que esse projeto é crowdsourcing, crowdfunding no talo, na origem, do início ao fim. Então, é isso. Alô. Obrigado. A gente está se aproximou, tentando ser rigoroso no cumprimento do horário. Já me buzinaram bastante isso, a gente tem 7 minutos. Então, vou fazer, na verdade, uma última pergunta, e com isso, já tipo mensagem final, e a gente já acaba. Mas o que eu queria saber é o seguinte, o que mudou em vocês, individualmente, como seres humanos, ter feito isso? Porque sempre a gente fala, essa é a visão tradicional dos movimentos, dos líderes, dos caras, e aí parece que as pessoas não são pessoas, que algo mudou profundamente nelas, e a questão da empatia eu acho que é absolutamente fundamental. Então eu queria que vocês dissessem, vocês, pessoalmente, abram o coração e digam para nós o que mudou em vocês como seres humanos
nessa coletividade de 7 bilhões de pessoas, ter ajudado a fazer isso, e com isso vamos deixando uma mensagem final, e aí a gente vai terminando. Falou. Bom, acho que eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço, né? E acho que vocês devem imaginar que no nosso dia a dia o que a gente escuta, né, o que a gente acompanha, o que a gente recebe de ligações, de depoimentos, de perguntas, são de pessoas que estão vivendo um momento de muita dor, de muita fragilidade, de medo, de insegurança, né? E tudo que vocês sabem que ainda remete ao câncer, né? Todos os sentimentos que a gente ainda sabe que remetem ao câncer. Então, para mim, de verdade, né, e eu tenho certeza que para todo o meu time, né, para a minha equipe Oncoguia, que deve estar lá em São Paulo acompanhando a gente aqui, saber que, né, que cada retorno que a gente recebe, se é promovendo, ajudando esse paciente a conseguir a tomar esse medicamento via essa lei, ou via uma explicação que a gente dá pelo 0800, ou realmente a possibilidade de ele poder acessar todo o nosso portal e tanta informação que tem lá, né, acho que está valendo e muito, né? Acho que a gente sabe que a gente está fazendo a diferença na vida de uma única pessoa, na vida de um familiar, e está conseguindo fazer com que esse momento que é tão dolorido seja um pouquinho menos dolorido, né? Acho que é isso que para mim importa, Renato. É muito legal ver os tantos de olhos brilhando que eu já vi aqui nesse lugar hoje, né? E da Luciana agora também. Compartilho, acho que o grande aprendizado, ontem mesmo até, fiz um papo numa empresa, em que eu digo exatamente da transformação pessoal e profissional em cima da bicicleta. Porque isso a bicicleta me trouxe em todas as instâncias os aprendizados. E eu não acho que é só a bicicleta, eu falo da bicicleta como uma minha vivência, mas eu acho que existem várias outras ferramentas aí de transformação social e de fato que estão transformando a cidade, né? Que são, acho que esse foi o grande pulo do gato também, de ferramentas de engajamento das pessoas, e que não necessariamente é uma grande tribo, mas é uma tribo que é muito engajada, né? Tentem conversar com um cicloativista para vocês verem, para falar mal de ciclovia, por exemplo. Mas eu acho que existem outras. Eu uso muito essa camiseta porque ela tem a bicicleta e tem a maçã, que me remete a uma outra febre que eu estou entrando também, que é da agricultura urbana, que é dos espaços públicos, as hortas urbanas e por aí vai. Então, acho que isso me engajou muito. A bicicleta eu utilizei muito com essa ferramenta. E começou a trazer um aprendizado na questão da rede do Bike Angel que se criou agora, dessa coisa do cuidar. Não adianta nada a gente ter uma bela comunicação, uma bela ferramenta, uma plataforma, se a gente não tem o cuidado de como aproximar as pessoas, né? De como olhar no olho, de como responder e ser cuidadoso, porque eu já vi muita coisa errada acontecendo na rede do Bike Angel, ou Bike Angels fazendo coisa errada, mas eu não fui já falando, não, você não pode fazer isso, né? Eu dei a permissão para que ele entendesse que aquilo não era o melhor caminho para a gente. E isso faz toda a diferença. E, felizmente, hoje eu consigo viver disso, consigo viver desse sonho que era transformar a cidade, e agora conseguir viver realmente, simplesmente fazendo isso. Então, tenho apoio até do Itaú, agradecer aqui presencialmente a força que eles têm dado. E também ter permitido várias outras conquistas. Eu acho que uma grande conquista que eu e o Gabi fazemos parte, que é a rede Wings for Change, do Instituto Asas, foi uma rede que conectou pessoas, conectou empreendedores jovens que estão transformando, e isso tudo só consegui por causa do Bike Angel, por causa da bicicleta. Então, eu não sou eu sem toda essa rede que eu estou aqui representando, né? E, para fechar, quem quer me conhecer mais, eu nem uso muito esse Twitter, tá, gente? Mas podem escrever para lá, tem o meu Facebook também, ou as páginas do Facebook do Bike Angel, e @BikeAngel no Twitter. E o bikeangel.org, para quem já quer sair daqui e pedir um Bike Angel para uma ajuda aí, né? Estou vendo que muitos já estão animados. Bom, brigadão mesmo. Estou super feliz de estar aqui, super feliz de ficar até amanhã para conhecer cada um de vocês agora e conversar de igual para igual, né? Vamos lá. No meu caso, assim, eu acho que a maior mudança foi o despertar para uma cidade criativa. Eu vejo muito, assim, hoje em dia, a galera falando sobre cidades inteligentes. E eu tive em Lima, no World Economic Forum Latin America, falando sobre cidades inteligentes. Eu não estava falando, estava assistindo. E foi impressionante como, dentro de uma hora,
a palavra pessoas não foi mencionada sequer uma vez. Então, a gente não pode esquecer o que é a cidade. Cidades são pessoas. Então, a gente fala sobre carros elétricos, sobre prédios sustentáveis, sobre, enfim, N coisas tecnológicas, mas queremos mais cidades inteligentes ou queremos mais cidades humanas, ou mais criativas, ou mais divertidas, ou mais incríveis? Eu quero uma cidade mais criativa, eu quero uma cidade mais incrível, eu quero uma cidade mais divertida. E esse entendimento do que eu quero mudou a maneira como eu enxergo a cidade, e mudou a maneira como eu enxergo o meu conhecimento. Então, hoje, eu busco entender o meu conhecimento e busco aprimorar meu conhecimento para solucionar problemas que eu enxergo dentro da cidade. Então, basicamente, são duas esferas. É o que eu sei e o que a minha cidade precisa. Como é que eu conecto isso? Então, eu sou diretor de arte, né? Eu sei fazer as coisas parecerem um pouco mais bonitas. Como é que eu posso usar esse meu conhecimento para deixar a minha rua, meu bairro, minha cidade melhor? Então, como advogado, como psicólogo, como médico, como, enfim, arquiteto, como é que pode usar esse conhecimento para deixar a cidade melhor, a sociedade melhor, enfim. Então, o que mais mudou em mim foi entender para que o meu conhecimento serve. Entender como é que eu posso usar meu conhecimento para não só ter uma vida melhor, mas para promover uma vida em comunidade melhor. E é isso. Obrigado. Obrigado. Nossa, eu tô... Incrível, essa mesa fantástica, daria para a gente continuar conversando e está afinado, 30 minutos para dar uma mensagem super forte, poderosa. Deixo aqui uma segunda frase, que é uma segunda frase que me marca, que molda a minha maneira de ser, que é uma frase atribuída a Mahatma Gandhi, quando dizer que devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Nós temos 3 pessoas que são a mudança que querem ver no mundo e que isso é possível. Obrigado para todo mundo.